Olá pessoal da RedTech, estamos de volta aqui no nosso curso técnico em meio ambiente, tá? Na modalidade à distância. A gente vai ver hoje na nossa videoaula, tá? Sobre a nossa disciplina de projetos ambientais. A gente vai falar um pouco hoje sobre desenvolvimento sustentável. A gente vai ver na videoaula de hoje como que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, quais os pilares de sustentação para que possa ocorrer o desenvolvimento sustentável, que situações que foram desencadeadas ao longo do tempo, ao longo de todo o processo histórico, para que surgissem as ações relativas ao desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai ver aqui um pouco como que começou-se a surgir esse debate com relação a essas situações de sustentabilidade. Então, de um modo geral, pessoal, a preocupação com relação a essa qualidade ambiental, a viabilidade dos recursos ambientais, ela de certa forma ganhou mais força nas discussões realizadas por países do mundo inteiro. Então pôde-se notar que essa preocupação passou-se a ser mais presente no cotidiano dos países, passou-se a ser mais preocupante com relação às ações que estavam sendo desencadeadas. Então essa preocupação com relação ao status do meio ambiente, a qualidade do meio ambiente, ela de certa forma ela não é recente. Mas, no entanto, foi a partir das décadas de 70, 80 e 90 que ela ganhou maior proporção, que ela ganhou maiores discussões. É quando passam-se a surgir aqui as conferências, os debates, as temáticas de discussões maiores a respeito dessas preocupações ambientais. Então, de certa forma, a preocupação com relação a esse status ambiental ela não é recente, mas ela ganha grande força nessas últimas décadas. Então, de certa forma, passou-se a observar que a pauta das questões ambientais ela passa a entrar definitivamente nas políticas de governo e em diversos segmentos da sociedade civil organizada. Isso é cada vez mais comum. A gente vê as políticas de ordenamento ambiental, a gente vê também as questões das ONGs hoje que são cada vez mais organizadas, o surgimento de novas ONGs, um maior detalhamento com relação às ações ambientais, a gente tem um surgimento de projetos ambientais cada vez maiores. Então essa questão ambiental ela passa a ter uma maior preocupação e também passa a ser fator-chave nas políticas governamentais. Isso, de certa forma, é bem relativo com relação a esse desenvolvimento, a esse processo histórico em busca de melhorias de qualidades ambientais. Então a gente vai ver que isso mais na frente vai ter uma importânciazinha com relação ao desenvolvimento, aos conceitos de desenvolvimento sustentável. A nossa sociedade, o nosso cotidiano, a população mundial, a gente passou-se a ser adepto de algumas transformações. Mas, professor, que transformações seriam essas? A gente viu que passou-se a ter o surgimento de novas energias. O homem passou por um processo histórico industrial. A gente tem a época da Revolução Industrial, a gente tem o surgimento de novas tecnologias. A gente passa a ter também a gente tem uma maior exploração desses recursos. Então essas transformações, elas são são resultado de um histórico de problemas ambientais também. Quanto maior o uso desses recursos, maior a probabilidade com relação a esses problemas. Então, historicamente, essas preocupações ambientais elas surgiram desse poder de transformação. Então, as transformações elas são resultado de um histórico de problemas ambientais ao longo dos anos. E, particularmente, elas vêm aí da operação de processos industriais que geravam degradação da qualidade ambiental, tanto em sua operação diária quanto no caso de acidentes ambientais. Essas transformações fizeram com que surgissem situações novas com relação a essas ações ambientais, a essas ações com relação às problemáticas ambientais. A gente tem aí como alguns dos exemplos dessas transformações explosões em indústrias químicas, explosões em depósitos. A gente passa a ter problemas ambientais com relação ao derramamento de petróleo, derramamento de substâncias em alto mar, o derramamento de substâncias em lagoas, em rios. A gente tem problemas também com relação ao vazamento, transbordamento, o uso de algumas substâncias, como por exemplo mercúrio, metal. Todos esses elementos passam-se a ter uma preocupação maior com relação à causa de problemas ambientais. De certa forma, se a gente for observar, esse processo histórico com relação a problemas ambientais, eles vão se sustentar em duas situações. O primeiro é com relação à crescente degradação da qualidade ambiental. Então, se fosse a partir dessa percepção, dessa degradação da qualidade ambiental, que passou-se a começar
a ter ações relativas nesse sentido, a se desenvolver ações, planejamentos com relação a esse sentido. E o segundo pilar com relação a isso é a questão da qualidade de vida. Então, historicamente, o ser humano ele passa por um processo em que se busca uma melhor qualidade de vida. E isso se tem até hoje. Então, a busca por essa melhoria de qualidade de vida fez também com que surgissem novos problemas. Fez com que se tivesse uma maior preocupação, uma vez que a gente passa a ter uma maior exploração desses recursos ambientais. Então, a gente pode perceber aqui nesse gráfico que esses problemas, a gente vai ver que existe uma ligação muito forte com relação ao crescimento populacional. Por quê? Uma vez que a minha população cresce, eu vou ter que ter uma demanda maior desses recursos ambientais. Se eu tenho uma demanda maior, eu vou ter que ter uma exploração maior desses recursos. E isso vai desencadear em uma série de problemas. É o que a gente estava retratando no slide anterior. Esse processo de crescimento populacional ele vai refletir diretamente na busca por esses elementos, desses recursos naturais. A pobreza e a desigualdade social também são vistas aqui como vertentes com relação a esses problemas ambientais. Quanto menos eu tiver um controle sobre essas duas vertentes, mais problemas eu vou ter. A gente tem aqui como alguns exemplos o que? A questão das faltas de condições básicas humanas, a extinção de algumas espécies de plantas, a degradação do solo. Tudo isso são o que? São consequências em função desses dois fatores. Se a gente não tem um controle correto sobre as questões de pobreza e desigualdade social, a gente tem uma tendência ao que? A um aumento desses problemas, que também são o que? São ambientais, porque a gente está trabalhando com causas sociais, com causas ambientais, e isso tudo está incorporado a essas questões ambientais. Então, pessoal, de forma resumida, a gente tem aí os problemas ambientais. Eles foram meio que concentrados em 5 áreas, os principais problemas ambientais, né? Então, a gente tem com relação ao crescimento populacional insustentável, a busca por maiores recursos ambientais, o crescimento desordenado dessa população fez com que surgissem novos problemas ambientais. A pobreza e desigualdades sociais também estão ligados aos principais problemas ambientais. Uma produção alimentícia insustentável, mas por que é uma produção insustentável? Uma vez que a gente tem uma maior exploração desses recursos, uma distribuição não equalitária dessa produção alimentícia, a gente passa a ter uma insustentabilidade com relação a isso. Então, isso também é visto como um dos elementos desses principais problemas ambientais. O uso de energias não renováveis, a gente sabe dos problemas aí hoje, cada vez mais é pontualizado o uso de energias do tipo renováveis, que possam produzir uma menor degradação ambiental. Então, o uso de energias não renováveis também passou-se a ser um dos principais problemas ambientais historicamente aí retratados. E também a produção industrial sem precedentes. Como a gente falou, a gente teve uma evolução desse processo industrial de forma muito grande, de forma muito acentuada. Passou-se a ter uma produção maior, uma busca por maior efetivo de produção. A gente tem uma maior produção com relação a bens e feitorias, e esse crescimento industrial também refletiu em problemas ambientais sérios. A gente viu anteriormente como exemplos aí a questão dos derramamentos, os vazamentos, o aparecimento de algumas substâncias também que foram precedentes desse processo de crescimento industrial. Então, pessoal, a gente está vendo que historicamente a gente tem todo um processo com relação a esse crescimento, a esse surgimento dessas situações ambientais. Então, pessoal, a gente passa a perceber que historicamente se existe uma problemática com relação a esse processo de expansão, esse processo de crescimento. A gente passa a ter um crescimento industrial acentuado. O homem busca melhorias com relação à qualidade de vida, mas faz uma exploração desordenada desses recursos ambientais. Então, a gente passa a ter todo um contingente com relação a uma exploração maior desses recursos naturais. Então é aí que a gente vai ver onde entram as principais temáticas, as principais discussões com relação ao desenvolvimento sustentável. É onde começam a ter os maiores debates. São em cima desses problemas que se passam a ter as maiores discussões a respeito do desenvolvimento sustentável. Daí vem-se a pergunta, o que seria um desenvolvimento? O que se entende por desenvolvimento? Quando a gente vai entrar nessa discussão, basicamente, pessoal, a gente tem que ver 3 conceitos principais. O primeiro conceito é o de crescimento. Crescimento é algo que se relaciona à expansão da escala de dimensões físicas
do sistema econômico ou expansão da escala de produção. Mas, professor, por que eu tenho que entender o que é crescimento? Porque existe uma certa diferenciação com relação ao que? A desenvolvimento. A gente pode notar que crescimento é algo que está ligado a uma relação de escala, de dimensão. Quando, na verdade, quando a gente vai ver o desenvolvimento vai significar o quê? Um estágio econômico, social e político de determinada comunidade. Então, o desenvolvimento é a busca por um status, é um estágio, é uma situação ao qual se tem-se o quê? Um certo desenvolvimento econômico, social e político. Então, ele é caracterizado principalmente por quê? Por altos índices de rendimento dos fatores de produção. Ou seja, eu tenho altos índices de rendimento com relação ao que? Aos recursos naturais, ao capital, ao trabalho. Então, a gente tem uma certa diferenciação. E sustentabilidade seria o quê? Seria um conceito ligado ao quê? Algo que favorece, que auxilia, que estimula, que possa incitar. Então, literalmente, isso seria o quê? Um conceito atrelado à sustentabilidade. Então, a gente passa a ter uma seguinte situação. Se o crescimento sustentável seria a mesma coisa que desenvolvimento sustentável. E a gente está vendo aqui que são diferentes. Na verdade, o termo crescimento ele é mais atrelado a um processo de expansão. E, na verdade, o desenvolvimento é a busca por um estágio, é a busca por uma situação de melhoria, seja ela econômica, social ou política, como a gente viu. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável está ligado a algo que se espera, a algo que se busca, a algo que se tem-se como um norte, como um horizonte a ser alcançado. Como que surgiu essa ideia de desenvolvimento sustentável? Então, pessoal, foi no ano de 1987, quando a Comissão Mundial da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Urbano e Desenvolvimento, presidida pela ex-primeira-ministra Gro Harlem Brundtland, apresentou um documento chamado de Nosso Futuro Comum, mais conhecido também como relatório de Brundtland. Então foi esse relatório que tinha como objetivo principal examinar as relações entre o meio ambiente e o desenvolvimento e apresentar propostas viáveis. É a partir desse momento, é a partir dessa situação que se passa a desenvolver, se passa a discutir as ideias iniciais de desenvolvimento sustentável. Como a gente pode perceber, esse relatório ele tinha como objetivo analisar essas relações existentes entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Então, o homem passou a ter um olhar mais diferenciado para que se possa ter um ordenamento maior, para que se possa ter um desenvolvimento das atividades econômicas e sociais, mas também respeitando as relações ambientais. Então, o relatório de Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, ele traz em seu escopo o conceito de desenvolvimento sustentável da seguinte maneira: é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Em resumo, é eu promover o desenvolvimento sustentável das nações presentes sem comprometer o futuro. Em resumo, pessoal, o relatório diz o seguinte, que o desenvolvimento sustentável seria o desenvolvimento buscando se atender às necessidades das presentes gerações sem um comprometimento da exploração dos usos para os usos das gerações futuras. Então a gente tem uma busca aí por uma sustentabilidade, por uma situação de equilíbrio, por um estágio, como a gente falou. O desenvolvimento sustentável está muito ligado a essa esfera de busca, a essa esfera de potencialização de esforços para que se chegue a um denominador comum, a uma situação de relação de equilíbrio. Tudo bem? Então, o desenvolvimento sustentável ele tem como um dos objetivos principais obter o crescimento econômico contínuo através de um manejo mais racional dos recursos naturais, ou seja, é a busca pelo crescimento econômico populacional. Eu vou fornecer condições de renda, eu vou fornecer condições de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento tecnológico, só que de uma forma com que eu possa fazer a exploração racional do uso desses meus recursos naturais. Então, obter o crescimento econômico contínuo através de um manejo mais racional e da utilização de tecnologias mais eficientes e menos poluentes. Olha só a preocupação que se tem agora. O desenvolvimento ele vai buscar o uso de novas tecnologias de tal forma que eu não
com que eu possa não comprometer o uso dos recursos naturais. Então, um dos grandes focos é esse: eu buscar o crescimento econômico, eu buscar uma situação, uma melhoria de qualidade de vida para essa população, de tal forma que eu possa respeitar o quê? As condições de exploração do uso dos recursos naturais. Então, a busca por esse equilíbrio, por essa situação de sustentabilidade, ela vai se o quê? Ela vai se sustentar praticamente em dois viés, tá? O primeiro é o quê? É as necessidades essenciais dos pobres no mundo. O que seria isso, professor? A gente passa a perceber que esses problemas sociais, eles devem o quê? Devem receber prioridade, eles devem ser prioritários com relação ao que? A busca por esse estágio, a busca por essa situação de equilíbrio. Então, esse viés, essa situação, ela deve ser tida como uma das prioridades. A busca por melhorias a esse meu quadro social. Uma diminuição com relação aos níveis de desigualdade social, a diminuição com relação ao que é o nível de pobreza, uma vez que a gente viu que esses dois fatores eles são muito representativos no que diz respeito à questão da qualidade ambiental. Um segundo viés que a gente pode também ver é a questão da noção das limitações que o estágio da tecnologia e a organização social impõem ao meio ambiente. A gente tem que saber reconhecer até que ponto eu posso eu posso fazer o uso desses meus recursos ambientais. Eu tenho que respeitar esse limite, independentemente de que tipo de tecnologia eu vou usar. Eu tenho que respeitar as condições que esse ambiente fornece, de tal forma que eu possa garantir a exploração desses recursos naturais para as presentes e futuras gerações. Então, praticamente, a gente vai ter essas duas situações no que diz respeito ao desencadeamento dessa política de desenvolvimento sustentável. A gente pode observar aqui pela nossa imagem, a busca, como a gente falou, pelo desenvolvimento sustentável, ela é uma situação, é um estágio. Então, como a gente viu em aulas anteriores, quando a gente vai trabalhar com relação ao meio ambiente, a gente viu lá que é um viés físico, com relação ao meio físico. A gente viu também as condicionantes relacionadas ao meio biótico e ao meio antrópico. Tá? Quando a gente vai trabalhar desenvolvimento sustentável, a gente também tem três situações aí. A gente tem um pilar aí formado pelo desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental. Quando a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento econômico, a gente fala um pouco aí sobre o quê? Sobre as questões financeiras, o crescimento com relação aos mercados de trabalho, crescimento com relação ao a equalização da renda. Então, quando a gente vai trabalhar o desenvolvimento econômico, a gente tem o quê? A gente tem a busca por uma sustentabilidade desse crescimento, a gente busca maximizar os ganhos privados, porque a iniciativa privada ela também faz parte desse processo de desenvolvimento econômico. A gente faz uma busca por uma ampliação de mercados e também a gente tem que tratar a questão da externalização dos custos. Tá? Quando a gente vai trabalhar um pouco sobre o desenvolvimento social, a gente tem algumas vertentes a ser trabalhadas. A primeira dela, a busca por uma maior equidade. O que é isso? Diminuir os índices de desigualdade social. A gente tem que ter uma sociedade mais equalitária, mais racional, mais dividida sobre esse ponto. Então, a busca por uma maior equidade social é um dos objetivos quando se quer traçar esse desenvolvimento social. A gente também tem questões com relação ao aumento da autossuficiência local, ao uso de tecnologias apropriadas. A gente também tem condições de satisfação às necessidades humanas básicas, a garantia a participação e a transparência e o uso de tecnologias apropriadas. Quando a gente vai trabalhar o lado do desenvolvimento ambiental, duas situações elas são bastante observadas nesses questionamentos. A primeira, o respeito à capacidade do suporte dos ecossistemas. Essa capacidade ela deve ser respeitada. Todos os ecossistemas eles possuem uma capacidade limite, uma situação limite com relação à exploração dos seus recursos. E esse limite ele deve ser respeitado. O segundo viés a ser trabalhado é a conservação e a reciclagem do produto, para que eu possa ter uma redução de desperdício. Quanto menos eu tiver uma exploração desses recursos, menos resíduos eu vou gerar. E assim vai ficar mais fácil o encontro desse desenvolvimento ambiental. Então, pessoal, se a gente observar, para cada eixo que eu tenho, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental,
Eu tenho objetivos a serem alcançados. Eu tenho situações que devem ser respeitadas para que a gente possa ter o que? O desenvolvimento dessas situações. Se a gente observar no ponto mais central da imagem, a gente vai ter o que? O desenvolvimento sustentável. Era o que a gente estava discutindo anteriormente. O desenvolvimento sustentável ele vai passar basicamente por esse tripé. O desenvolvimento econômico, ou seja, a gente deve observar o lado econômico, o lado com relação à renda, o desenvolvimento social, os aspectos sociais que devem ser respeitados, as comunidades locais que devem ser observadas, e o desenvolvimento ambiental. Por quê? Porque é uma esfera que deve ser bastante considerada. Então, quando a gente vai falar em desenvolvimento sustentável, a gente tem que basicamente respeitar essas três esferas, essas três situações. Por quê? Porque elas são prioritárias, porque elas são essenciais. É preciso que se haja uma conjugação entre essas três esferas para que eu possa chegar efetivamente ao modelo de desenvolvimento sustentável, a um estágio de desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, já que a gente viu aí que os conceitos iniciais com relação ao desenvolvimento sustentável, eles surgiram através do relatório de Brundtland. Então, segundo esse relatório, uma série de medidas elas devem ser adotadas por esses países para que eles possam começar a promover o desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem aí a enumeração de algumas delas. Por exemplo, o controle da urbanização desordenada e integração entre campos e cidades menores, a limitação do crescimento populacional, a preservação da biodiversidade dos ecossistemas, a garantia dos recursos básicos como água, alimentos, energia a longo prazo, a diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com o uso de fontes energéticas renováveis, o atendimento das necessidades básicas como saúde, escola, moradia, e o aumento da produção industrial nos países não industrializados, com base em tecnologias ecologicamente adaptadas, com o uso de novas tecnologias que possam propiciar uma maior eficiência. Então, se a gente vê, a gente tem aqui a gente tem medidas que elas perpassam em diversas esferas da sociedade. Se a gente for observar, elas são eixos principais, elas são elementos que são essenciais para que se possa começar a promover a ideia de desenvolvimento sustentável, para que a gente possa ter um maior debate com relação a essas ações de desenvolvimento sustentável. Então a gente às vezes fica se perguntando, mas por que eu devo ter noções com relação a esses conceitos? Por que eu devo entender que o desenvolvimento sustentável é algo que deve ser buscado, algo que deve ser alcançado? É para que a gente possa entender que essas interações entre meio ambiente e sociedade, ela passa por diversas áreas. A gente tem uma imagem, por exemplo, que revela o quê? Um alto grau de assoreamento do rio Parnaíba. Essa aqui é uma imagem que foi feita no município de Teresina, tá? E é um trecho em que mostra evidentemente o grau acentuado com relação ao assoreamento do rio. Então, uma vez que eu não tenho o desenvolvimento dessas políticas que tenham um foco sustentável, que busquem essa metodologia, esse objetivo de desenvolvimento sustentável, a gente passa a ter um aumento degradativo desses problemas ambientais. O rio Parnaíba, que é um rio federal, ele tem uma importância muito grande com relação à sociedade inteira, com relação aos seus usos, com relação ao as atividades que podem ser desencadeadas ao longo desse recurso. Então, uma vez que eu não participo dessas políticas de desenvolvimento sustentável, de promoção de políticas ambientais, a gente tem consequências que podem, por muitas vezes, ser irreversíveis. Então, a gente está vendo que esse desenvolvimento sustentável ele deve ser aplicado em diversas situações ambientais, para que assim a gente possa chegar a um objetivo comum. Então, pessoal, a gente pode observar aqui, nessa imagem, a gente tem o quê? A gente tem aqui a área de uma exploração de uma jazida mineral, tá? Então, a gente tem aí como um dos grandes exemplos com relação à exploração desse material mineral, a gente tem a Vale. Vale que é uma indústria de grandes proporções nacionais que faz também a exploração desse material mineral. E a Vale, ela promove algumas ações com relação a objetivos desse desenvolvimento sustentável. Então, uma vez que a gente tem uma noção com relação a essas práticas de desenvolvimento, uma vez que se busca esse estágio de desenvolvimento sustentável, essas atividades elas podem sofrer melhorias, ganhos ambientais. A gente tem um processo degradativo menor,
a gente tem ações com relação à segurança ambiental, com relação à segurança no ambiente de trabalho. Então, a busca por essa melhoria, ela é vista que dentro desse enfoque de sustentabilidade. Uma vez que eu busco esse meu desenvolvimento sustentável, eu vou estar buscando aí novas situações de melhoria com relação ao que? A essa atividade. Aqui a gente tem também um exemplo. Isso aqui, pessoal, é a Avenida Frei Serafim, nossa capital de Teresina. Então, a gente tem aqui um projeto que foi realizado na cidade de revitalização dessas áreas, tá? Revitalização de áreas verdes. A gente tem um processo de iluminação dessas áreas. Então, a busca por essa nova situação de um desenvolvimento sustentável, a busca por ações que refletissem o quê? O resgate da população para essas áreas de parque, a padronização de uma nova estrutura, um novo sistema de iluminação que permitisse o quê? Essas pessoas voltarem a essas áreas, elas também passam por essa ideia de desenvolvimento social, o resgate populacional com relação a essas áreas. Então, como a gente pode perceber, esse enfoque de desenvolvimento ser sustentado basicamente o quê? Por esse lado social, eu respeitar essa minha equidade social, eu respeitar os níveis de igualdade social, eu buscar essa igualdade social. Ele vai perpassar pelo desenvolvimento econômico, as situações o quê? De uma busca de melhoria de renda, sendo respeitado o quê? As melhorias de qualidade de vida, a exploração dos recursos ambientais, e esse desenvolvimento sustentável é que se objetiva. Uma vez que a gente consegue reunir essas três fórmulas de objetivos de busca, aí sim a gente passa ao quê? A ter essas situações sustentáveis, tudo bem? Então, na nossa videoaula de hoje, a gente viu tudo isso a respeito desse conceito de desenvolvimento sustentável, como que surgiram essas ideias, como que surgiu esse enfoque de debate, tá bom? Então, pessoal, a gente está se despedindo, tá? Um prazer enorme estar participando aí do processo de graduação de vocês. Espero ter contribuído muito. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai continuar aí na RedTech. Sempre, mesmo que em outras disciplinas, vocês sentirem necessidade de alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar. Todos já possuem meu e-mail. Então, qualquer dúvida, qualquer nova situação, vocês sentirem necessidade, a gente pode estar... Seja um sucesso enorme para vocês. Acreditem, tudo vai dar certo, tudo bem? Até a próxima. Desejo muito sucesso para vocês.